E aí, quando eu fui para a UFSC, abriu esse leque de oportunidades que eu nunca tive na vida, né? Então, na UFSC te proporcionava fazer esportes. Tinha uma biblioteca enorme, que de vez por outra estava lá pegando livro, estudando, me matando, estudar, né? Eu critico muito, né, a vida acadêmica, né, por vários motivos, mas eu também sei ser grata por tudo que ela me deu, né? Então foi por causa da vida acadêmica que eu pude viajar para os Estados Unidos esse ano para apresentar trabalho. Eu pude, há 5 anos atrás, viajar para a Inglaterra. Então, se não fosse essas oportunidades, eu jamais iria para o exterior, né? Eu fazia algo que eu acho hoje que é uma grande violência comigo mesma, que era só me comparar com as pessoas brancas, comparar com todo mundo, com homens brancos. E aí a academia tem uma questão de competitividade, que mesmo que você não seja uma pessoa competitiva, e se você não é competitivo, você se sente inferiorizado, que era o meu caso, por exemplo, eu começava a me comparar muito. Não, tem que produzir, tem que fazer artigo, tem aquilo. E acabava que isso aí era extremamente danoso para mim, né? Um pouquinho antes, né, de começar a fazer a coleta de dados e gravar, efetivamente, eu comecei a participar como voluntária de alguns grupos que trabalhavam ali na Cracolândia, né? Então eu ficava ali, eu ia toda semana, né? E conversava com aquelas pessoas, algumas mulheres, eu pintava a unha, né? Eu parava para conversar. Então, é essa sociedade que adoece, né? Então, se a gente não pensa numa psicologia, né, com esse viés social, a gente pode acabar pensando, né, culpabilizando o sujeito, né? Isso é muito triste. Naruhodô Entrevista, Marília Inácio de Espíndola. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodô tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que vai trazer conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contarão sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Essas conversas alternam com os episódios regulares temáticos, combinado? Então vamos ao episódio de hoje com a psicóloga e estudiosa sobre o impacto do consumo de álcool e outras drogas. Marília é mestre e doutoranda pelo Departamento de Psicobiologia, área de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas da Unifesp.
Psicóloga graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, atua em pesquisas sobre álcool e outras drogas sob a perspectiva biopsicossocial. É pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre Saúde e Uso de Substâncias, o NEPSIS da Unifesp, e possui experiência em análises estatísticas com programação de software e metodologias qualitativas e quantitativas. Vamos então para a conversa com a Marília? Marília, um prazer te receber aqui no Naruhodô. Prazer é todo meu, Ken. Que bom, eu não sei se você acompanha o Naruhodô. Nossa, bastante já. Ótimo, então porque a gente está com uma série aqui entrevistando cientistas brasileiros ou radicados no Brasil, né? E a gente começa sempre o papo, Marília, perguntando sobre o começo de tudo, literalmente o começo de tudo. Eu queria que você contasse para mim, para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, onde você nasceu, em que contexto, sabe? Se você é a única filha da família, se você tem irmãos, esse comecinho mesmo, assim, sabe? Enquanto você, do nascimento até o momento em que você resolve, talvez por acaso, talvez não, adentrar o mundo acadêmico. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite seu, né, e do Altair, né, que me deu aula aí desde 2018, eu acompanhei bastante, né, o trabalho dele, o trabalho no outro. Então, vamos lá, né, do comecinho, então. Eu sou a filha mais velha, né, do Maurício e da Terezinha, que meu pai é técnico em refrigeração, a minha mãe é do lar e já trabalhou em vários empregos, enfim. Tenho 2 sobrinhas, tenho afilhados também, né? E você nasceu aonde, Marília? Sou natural aqui de Santa Catarina. Minha família também é natural, uma cidade chamada Palhoça, na Grande Florianópolis. Antes, né, de adentrar bem esse mundo acadêmico, sempre fui uma pessoa mais introvertida, mas sempre sociável, sempre com uma vontade, assim, de conhecer, com uma vontade de experimentar, com uma vontade de se desafiar na vida, né? Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, né? Eu até me considero uma pessoa meio maluca, que eu acho que 15, 16 anos eu anotava palavrinhas do dicionário para gravar os sinônimos, né? Então eu acho que eu não fui uma pessoa muito certa, né? Com 16, 15 anos fazer essas coisas, né? E me fala uma coisa, você acha que esse gosto pela leitura e pelo estudar é uma característica comum à maioria das pessoas que resolvem vivenciar uma vida acadêmica, ou você acha que não necessariamente, assim? Olhando pelos seus pares, né? Olha, pelos meus pares, acredito que não. Por quê? Eu tenho observado hoje, né, principalmente que eu também estou fazendo uma pós, e tem muitas pessoas que adentram o mundo acadêmico, mas eles não são necessariamente cientistas, aquela coisa assim de que muitos querem muito o título para melhorar o seu currículo profissional. Ah, tá. É uma condição. Aqui no Brasil tá tudo misturado, né? Uhum. Mas tem algumas pessoas que realmente têm uma dedicação exclusiva para a academia. E tem uma vida, né, dedicada à ciência, dedicada a estudar um campo de estudo de forma exclusiva, né? E que são poucos, né? Então, eu sou uma dessas pessoas também, né? E por que são poucos? Porque é um ramo que nos desmerece, né? A gente recebe bolsa, a gente não recebe um salário, a gente não tem 13º, não tem férias. Eu tô há uns quase 10 anos aí sem ter carteira assinada, né? Quase não sei o que é isso. Sem CLT, sem FGTS, sem nada, né? Sem nada. Aliás, Marília, me permita uma indiscrição, mas que eu acho que é útil para entender de maneira mais prática esse perrengue da vida acadêmica, né? Hoje, quanto é que é uma bolsa para alguém que está fazendo a pós? Então, se for das agências de fomento da CAPES e CNPq, para mestrado, eu acho que agora foi para 2.000 e para doutorado foi para 3.300, né? 2.000 e 3.300. Exatamente. Uma garçonete, um bartender de uma balada ganha mais que um cientista. Com certeza. Qualquer pessoa ganha mais que um cientista, né? Aqui em São Paulo tem uma diferença que a bolsa da FAPESP
ela paga mais, né? Daí vai para 4.572 para doutorado e 2.000 e pouquinho para mestrado, não sei quanto é que tá agora, né? Uma fortuna, né? R$4.000 é uma fortuna. É uma fortuna, assim, né? Uma diferença, né? O negócio só melhora na FAPESP, que daí é uma bolsa de R$8.000 para 1 ano de pesquisa que eles te pagam com a possibilidade de prorrogação. Então, a FAPESP é a que melhor paga o cientista e, infelizmente, ainda é bem precário, né, Kay? Como a gente pode dizer, né? Mas essa é a realidade. Vamos fechar esse parênteses, que eu acho que é útil para muita gente. Vamos voltar ali à sua adolescência, quando você se apaixonou por estudar. Então, e aí, eu, na minha adolescência, então, comecei a... Na realidade, acho que realmente a adolescência mesmo é que veio essa paixão, né? Realmente de estudar, de mergulhar. Quando eu comecei a fazer vestibular, fiz 4 vestibulares para medicina, né, para tentar para medicina, e não passei. Aí ficava estudando horas e horas no cursinho, horas e horas, e aí eu cansei dessa vida, né? É que você queria uma escola de medicina numa faculdade pública. Exatamente, né, que era o UFSC. Né? Que é muito, muito, muito disputado, né? Exatamente. E aí eu não consegui por vários motivos, né, que hoje está bem claro, mas principalmente motivos sociais, né, porque se a gente pegar os pagos que competiam comigo, estudavam em cursinhos pagos, e não era só um cursinho, eram 5 cursinhos, que eram cursos de matemática, de física, de português, específico de cada, né, de cada disciplina. Entendi. E eu só estudava um curso específico, um curso generalista, né? Muitas horas por dia também. E nesses 4 anos, alguns anos, eu tive que trabalhar também, né? Para pagar esse cursinho, porque minha família não tinha condições, né? Meu pai, no último ano... Antes disso, desculpa te interromper de novo, assim, mas eu retomo sobre o que você estava falando sobre seu pai. Antes disso, a sua vida foi em escola pública? Isso, basicamente. Foi todo o ensino médio em escola pública e quase todo o ensino fundamental em escola particular. Eu tive só 2 anos em escola pública também, só tive 2 anos em escola particular, que foi uma época que meu pai nos colocou, só eu e meu irmão do meio conseguimos, né? E você acha que esse histórico em escola pública foi um dificultador para enfrentar esses vestibulares aí? Nossa, infelizmente, porque quando eu adentrei o cursinho, eu ficava desesperada com a quantidade de coisa que eu não sabia. Entendo. Eu acredito que deva ter escolas públicas muito boas, né? Mas, infelizmente, foi só isso que eu também aqui em Santa Catarina, né? As escolas não são tão precarizadas, né? A escola do ensino fundamental não foi tão precária assim. E mesmo assim, só que é difícil, né? Concorrer com pessoas que sempre estudaram em escola particular, que sempre estudaram, que teve seus pais incentivando desde o início, né? Para fazer um vestibular concorridíssimo, né? E, infelizmente, essa falta fez toda a diferença, né? Eu fiz escola pública, né, no fundamental, aí eu fiz uma fundação, que era uma escola semi-particular, assim, né, subsidiada pela prefeitura de Osasco, né, onde eu cresci. O ensino já foi um pouco melhor, mas ainda assim, quando eu cheguei no ensino médio, e olha que eu fiz escola técnica, né, o que hoje chama, sei lá, eu não sei o nome que tenha hoje, mas já foi Cefet, já foi vários outros nomes. ETEC, não é? Na minha época era a ETFSP, que é a Escola Técnica Federal de São Paulo, né? A ETEC são as estaduais, eu fiz a federal. Sei. E aí, lá, eu me defrontei com a realidade, assim, sabe? De como a minha formação básica foi muito ruim, muito fraca, né? Assim, porque os meus pares que vinham de escolas particulares e de cursinhos de vestibulinho, né, eles nadavam facilmente, assim, sabe? E eu tinha que, meu Deus do céu, eu não tive nada disso no meu ensino fundamental, então eu entendo essa distância que existe aí. E ainda tem gente que acredita em meritocracia, né? Mas assim, a gente está falando de uma corrida muito desigual, né? Que tem gente que chega, já parte alguns quilômetros na frente, assim, né? Com certeza, com certeza. Nossa, inclusive, até tem um vídeo, não sei se você já assistiu o videozinho do Porchat, que ele compara uma linha de chegada junto com o Paulo Vieira, e aí fazem perguntas, né? Você estudou em escola particular?
dê um passo, daí o Porchat dá um passo, o Paulo Vieira não fica. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. E aí vai fazendo várias perguntas. Sim. Que é um grito. Aquilo simboliza muito bem que é a desigualdade social no Brasil. Aquilo representa. Isso se chama o jogo do privilégio. Ah, isso. O jogo do privilégio. Tem um nome. Depois foi Eles replicado, partem, né? É um outro jeito de demonstrar isso. As pessoas partem de uma mesma linha, só que aí a pessoa que teve mais privilégios começa a dar passos para frente e a pessoa que não teve esses privilégios não sai do lugar. Exatamente. Né? E aí chega um momento em que a corrida fica completamente desigual. Exatamente. Né? Mas voltando ali ao que você estava falando, eu não sei nem se você vai lembrar, mas você ia falar que o seu pai dizia alguma coisa. Você se lembra disso? Você lembra do que era? Eu lembro. Não, eu ia falar, que no último ano de cursinho, meu pai conseguiu pagar, né, o vestibular generalista, né, numa escola boa aqui na Grande Florianópolis, né, no último ano. Uhum. Só que mesmo assim ainda foi muito difícil, né? Mesmo assim não consegui passar, não consegui ter a aprovação. E aí onde eu decidi... E você queria medicina. Tava certo com medicina. Daí nesse ano é que eu desisti tudo, joguei tudo pro alto. No quarto vestibular. No quarto vestibular. Que você não passou. Que eu não passei, né? Joguei tudo pro alto e fui fazer psicologia numa universidade, né? Pelo ProUni. Daí eu ganhei uma bolsa do ProUni, né? Fui bolsista do ProUni, né? Muito grata também àquelas políticas de fomento, né, de 2013, aqueles anos dourados, né, que a gente tinha. Sim. E aí eu fui beneficiária, assim, do ProUni, onde eu fiz a ILO, me apaixonei pela psicologia, né? Aham. Né, essa universidade, ela é legal, tudo, ela já me despertou o que eu queria, só que eu quero ir para a UFSC, né, porque eu também cheguei a fazer o cursinho pré-vestibular da UFSC, né, sou filha, só queria daquele cursinho, eu já conhecia todo o ambiente de Universidade Federal, e é a melhor, e eu sempre tenho uma ambição de querer estudar em lugares melhores do Brasil, do mundo, aquela coisa assim, né, e aí eu decidi ir para a UFSC, daí fiz o vestibular na época, daí passei para psicologia, daí continuei, e ali segui o meu estudo, né, na psicologia e, nossa, adentrar o mundo acadêmico já mesmo na universidade anterior que eu estava, já foi algo incrível, assim, né? Foi uma coisa, assim, que abriu um leque de oportunidades que eu nunca tive na vida. E daí, quando eu fui para a UFSC mesmo, aí que o leque se abriu. Você saiu da faculdade inicial e foi para a UFSC em que ano? Foi de 2000, eu entrei na UFSC em 2013, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. E aí, quando eu fui para a UFSC, abriu esse leque de oportunidades que eu nunca tive na vida, né? Então, na UFSC te proporcionava fazer esportes, tinha uma biblioteca enorme, que de vez por outra estava lá pegando livro, estudando, me matando, estudar, né? Mas, ao mesmo tempo, também tinha coisas, né, que eu até estava comentando com você, né, que tinha algumas disciplinas que não tinha na UFSC e que eu continuei fazendo na universidade anterior, né, que é uma universidade, certo. Na época era uma universidade pública sem fins lucrativos, né, mas que pagava pagava mensalidade, né, os alunos pagavam mensalidade, mas não tinha fins lucrativos, e eu consegui o ProUni, né. E aí, então, em 2013, foi um ano inteirinho indo de Palhoça, né, que é uma cidade um pouquinho distante aqui de Florianópolis, indo e voltando, né, fazendo várias disciplinas. Então, foram muitos... Você ia e voltava todos os dias? Quase todos os dias, né, que era 1 hora de diferença, às vezes em horário de pico. Então, foi uma loucura. Mas deixa só fazer uma pausa aqui. Você abriu mão do seu sonho de medicina. Sim. E foi para um novo sonho, psicologia, né? Como é que foi isso? Foi meio um prêmio de consolação para você mesma? Ou você mentalmente reprogramou o seu sonho? Como é que foi isso? Nossa, que boa pergunta, Ken. Eu nunca tinha parado para pensar desse lado, assim, com esse viés, assim, né? Eu acho que eu comecei a enxergar outras possibilidades de vida, assim, né? Com a UFSC, isso ficou muito claro, né? E adentrar na Universidade Federal, com todas as oportunidades que tinha, e adentrar a uma universidade, para mim, foi meio que, sim, um prêmio de consolação, algo que já era suficiente para mim, que eu podia fazer muita coisa sem precisar voltar para trás. Porque eu poderia ter muito bem, ter largado, ter feito o vestibular de medicina em 2013, né?
Poderia, né? Eu pensei nisso. Várias pessoas já me disseram, algumas pessoas, eu lembro de uma amiga minha que falou isso, né? Olha, o médico ganha bem, aquela coisa toda. Mas eu, né, tive uma decisão interna de, não, eu vou seguir essa área, que eu também me apaixonei pela... A psicologia, ela tem uma parte teórica que eu me identifiquei, né, de estudo teórico, que eu me identifiquei muito, que eu fui aprofundando, que eu fui estudando. Outra coisa também que eu verifiquei que me completou com um sonho, né, de desistir desse sonho e para ir para um outro sonho, foi a questão da pesquisa científica, né? Eu comecei a fazer pesquisa científica com uma professora lá mesmo dessa universidade anterior, né? Que me incentivou muito, né? Carol Bartilotti, uma pessoa querida, né? E me incentivou bastante, já em 2011, né? Então, ali também, o brilho dos olhos foi forte, né? Começou a brilhar muito intensamente com a pesquisa, né? Então, foi outra coisa também que me deixou muito na época, né? Depois eu fui mudando, né? Porque 10 anos, né? A pessoa vai se transformando, a personalidade vai mudando. Mas outra coisa que me brilhava os olhos foi o estudo do cérebro, né? A neurociência, a neuropsicologia, né? Tanto que hoje eu estou fazendo uma pós, né? Maluca, né? Tá fazendo doutorado em uma pós-graduação, mas tudo bem. Mas eu acho que é um pouco para retomar esse sonho, esse gosto, esse desejo de estudar questões cerebrais em si, num viés mais psicológico, neuropsicológico, isso é outra coisa que me motivou a aceitar essa decisão, né? A tomar essa decisão de, não, vou ficar, né? Mas eu vou ser cientista, né? E na época, eu queria realmente ser professora, porque era a única visão que eu tinha na vida, né? Não, você só cientista, você só professora, vou seguir a área acadêmica. Isso para mim, né, já era o suficiente, né? Depois, o tempo foi passando, a minha personalidade foi se modificando, a minha visão de vida, a visão de mundo foi se modificando, e eu comecei a enxergar outras possibilidades de realmente ser cientista, mas não necessariamente estar atrelado a uma universidade para dar aula. Mas aí, Você vê como é importante a gente dar vazão aos sonhos, né? À imaginação, né? Você se enxergar, conseguir se projetar em determinados lugares lá na frente, né? Você nasce num contexto de muitas dificuldades, sim, né? Socioeconômicas, aí você tem um tamanho de sonho, aí você entra na universidade, conhece, né, várias outras coisas e o seu sonho cresce, né? Assim, o sonho vai crescendo à medida em que esse repertório vem, né? Sim. E acho que a vida acadêmica tem esse mérito, assim, né? De ir abrindo os horizontes das pessoas, né? E engrandecendo os sonhos, né? Na medida em que você vai caminhando. Total, Kim. Objetivos são sonhos no concreto pra mim, na minha cabeça, sabe? E assim, eu critico muito, né, a vida acadêmica, né, por vários motivos, mas eu também sei ser grata por tudo que ela me deu, né? Então foi por causa da vida acadêmica que eu pude viajar para os Estados Unidos esse ano para apresentar trabalho. Eu pude, há 5 anos atrás, viajar para a Inglaterra. Então, se não fosse essas oportunidades, eu jamais iria para o exterior, né? Então, realmente, a pesquisa científica, ela te abre horizontes, ela te abre possibilidades reais, né? Porque, por causa que, né, fazendo um parênteses, né, quando a gente tem a bolsa, paga mal, né? A gente já tinha feito aquele parênteses, no entanto, contudo, todavia, ela te dá, né, ambas varia um pouco de agência de fomento para fomento, mas ela te dá uma porcentagem para o cientista apresentar seu trabalho, né? Então, a gente tem uma reserva, né, que se chama para isso, né? Então, isso também é algo que precisa ser salientado, que é uma conquista nossa, né? Mas voltando, então, a essa questão da UFSC, né? Quando eu fui para a UFSC, eu passei na UFSC, fiquei durante o ano de 2013 inteiro, indo e voltando, fazendo 2 faculdades de psicologia, né? Fazendo várias matérias. E aí, eu validei várias disciplinas. E depois, de 2014, em seguinte, eu comecei eu comecei só a estar na UFSC, né? E na UFSC, ali, né, com toda a estrutura que ela te oferece também, eu comecei a fazer uma nova pesquisa com uma outra professora, a professora Daniela. E na UFSC é legal porque o ambiente acadêmico de uma universidade federal, pelo menos da onde que eu sou cria, né, que é o CSH, ele te traz uma visão, que daí é outra transformação na minha vida que eu tive, que é uma visão um pouco mais política, um pouco mais social,
né? Que é uma visão... O que é CFH? Claro, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, que é o FEFELESH da USP. Tá. É o equivalente ao FEFELESH da USP, né? Certo. Da Unifesp também tem um nome, mas eu esqueci. Então, o Centro de Filosofias, ele traz a universidade, a psicologia, ela está nesse departamento, né? Está nesse Centro de Filosofia e Ciências Humanas, certo. Né? Então, isso diz muito do curso que eu fiz. Né? Ter essa abordagem social e política, né? Então, isso foi uma das maiores contribuições que a UFSC me trouxe. Foi uma das maiores contribuições. E junto com isso também, começou a ter disciplinas, mais já no final, né? Mas antes eu já comecei a ter esse contato com questões raciais mesmo, né? Eu comecei a ter o contato e ter a consciência da minha negritude a partir, né, de alguns debates esporádicos e disciplinas sociais ali da UFSC mesmo, sobre consciência racial, né? E aquilo começou a me despertar, eu comecei a refletir sobre mim mesmo, comecei a estudar sobre isso, né? Ler sobre isso. E em 2014 que eu coloco que essa data que começou essa minha transformação racial, né? De conscientização nesse sentido. E foi muito bom. Foi outra coisa que a UFSC me trouxe, né? Foi um conhecimento que transforma a gente, né? Transforma a sua personalidade, né? Sim, como um ser político mesmo, assim, né? Muito bem, exatamente. Como um ser político, né? Ou como que você atua politicamente no mundo, né? Sim. Eu sou bem mais velho que você, né? Eu completei a minha faculdade no começo dos anos 90, né? E infelizmente naquela época ainda essa era uma discussão ainda muito fora do dia a dia, né? A discussão sobre racialidade e coisa assim, né? Sim. Mas foi mais ou menos nessa época, 2013, 2014, seja uns 10 anos atrás, né? Que eu já com 40 e pouco me descobri amarelo. Né? Me descobri. Assim, é óbvio que eu olhava pro espelho e sabia que eu era asiático. Sim. Né? Mas. Até pelo seu nome também, né? Exato, mas minha mãe é japonesa, né? Eu tive muito contato com a cultura japonesa, mas ainda assim, sabe, eu me sentia branco. Sabe? Eu me sentia branco porque eu tinha eu convivia com brancos, eu trabalhava com brancos, eu fiz faculdade com brancos, eu vivi no mundo da comunicação, da publicidade, que é muito embranquecida também, né? Então, e eu tinha privilégios parecidos com os dos brancos. Né? Sim. Muitos dos privilégios, né? O asiático aqui no Brasil tem privilégios parecidos com os dos brancos, né? Então, até a página 2, tá? Não são todos, tá bom? Sim. Assim, você japonês pode ser até vice-presidente, mas presidente da companhia já é mais difícil. Tá? CEO asiático já é bem mais difícil de encontrar. Né, você pode ser deputado, agora não venha querer ser senador, não venha querer ser presidente da república, né? Mas assim, brincadeiras à parte, acho que porque nessa época realmente essa discussão começou a florescer de maneira mais acalorada, democrática, talvez. Vamos dizer assim, e acalorada. É claro que assim, quando a gente, né, se você falar com a Sueli Carneiro, ela já fala sobre isso há décadas, né? Mas é que isso estava muito ainda dentro dos pensadores e pensadoras negros dentro das universidades que tinham, inclusive, muito menos espaço, né? Então... Sim, mas tem uma coisa, Ken... Mas tem uma coisa também que é interessante isso que você coloca, né? Que tem uma questão de época, né? Mas eu acho também que tem 2 fatores que contribuíram para eu ficar nessa alienação racial. Eu acho que o primeiro é não ter tido esse papo na família, né? Eu acho que isso é uma posição, né? Meus irmãos sempre dizem, não, mano, foi você que trouxe esse assunto pra gente, assim, porque realmente a gente quase não debatia. Eu acho que isso não, né? Minha família é muito miscigenada por parte de mãe e não tanto por parte de pai, só que meu pai, por exemplo, foi criado por uma mulher branca junto também, né? Então, Sim.
apesar de também minha avó biológica, né, também ser negra retinta. Então, eu acho que isso é um ponto. E o segundo ponto é que eu acredito que esse debate também não chegou tanto para mim anteriormente, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa passabilidade por causa que eu sou mais clara, eu sou uma negra clara, né? Então, antigamente... E aí eu tinha mais responsabilidade ainda, porque eu relaxava o meu cabelo, eu não usava cabelo afro como eu tinha. Eu comecei a utilizar o cabelo afro em 2014, então eu comecei a soltar ele, deixar ele, esse black que eu uso. Então foi... O seu orgulho negro também começou a aflorar junto. Com certeza, com certeza. Então eu acredito que, eu acho que, no tipo, né, acho que é interessante você trazer esse recorte temporal, né, da tua experiência, né? Mas eu acho que também tem essas duas visões, assim, que eu penso, que eu reflito muito, que contribuiu para essa alienação minha, né? Porque se você pensar a Sueli, a Djamila, né, a Cida Bento e todas as outras, né, elas são tudo, exceto, por exemplo, uma Grada Quilombo, enfim, que daí é outro contexto, né? São uma Bell Hooks, mas elas são retintas, né? Então, se a gente pegar a história da Djamila Ribeiro, por exemplo, né, que é uma filósofa, né, que tem aí, que ela fez um trabalho muito legal de democratizar esse conhecimento mais acadêmico, trazer para uma linguagem muito mais acessível para várias, né, para ensino médio, enfim, para todas as outras pessoas. Ela é retinta, e os pais delas também são retintos. Então, desde pequena, né, já nasceu, o pai dela veio para o movimento sindical, né? Então, assim, eu acho que isso fez grande diferença também, né? Para eu não me reconhecer nessa consciência racial, né? E a partir do momento que você tem essa consciência racial e está no mundo acadêmico, isso te traz uma nova motivação também, uma motivação adicional de ser mais uma pessoa que contribui para a representatividade da população negra no mundo científico acadêmico, que também é um mundo originariamente muito embranquecido. Nossa, e total. Masculino, né? Total. Meu Deus do céu. E para mim, nossa, hoje sim, quando adentrei no mundo acadêmico inicialmente, como essa questão... eu entrei na pós-graduação mesmo né, foi em 2017, né? Mas na academia, como eu fui me construindo, né, e foi transformando essa minha personalidade, hoje eu valorizo muito isso, mas antes eu não valorizava. Eu simplesmente... eu fazia algo que eu acho hoje que é uma grande violência comigo mesma, que era só me comparar com as pessoas brancas, comparar com todo mundo, com homens brancos, e aí a academia tem uma questão de competitividade, que mesmo que você não seja uma pessoa competitiva, e se você não é competitivo, você se sente inferiorizado, que era o meu caso, por exemplo, eu começava a me comparar muito. Não, tem que produzir, tem que fazer artigo, tem aquilo. E acabava que isso aí era extremamente danoso para mim, né? Então, eu não enxergava que... Eu não valorizei. Quando eu tirei o título de mestrado, né, de mestre, eu não valorizei muito. Eu só fui valorizar pouco tempo atrás, assim. E hoje valorizo muito mesmo estar nesse espaço acadêmico e não falando de racismo na pesquisa científica, né? Que é algo que eu gostaria de estudar mais profundamente como acadêmica, óbvio, né? Mas acabou que as circunstâncias da minha vida acabou me levando para uma outra área de pesquisa, que é álcool e drogas, né? No qual eu estudo já há bastante tempo. Sim. Mas eu vejo isso algo muito positivo também, porque a gente tem que ocupar todos os espaços, nós pessoas negras, né? Não é só porque estamos na universidade vai ter que falar de racismo, é obrigado a falar de racismo. Não, né? Óbvio que não. Não. E aí... Quando eu entrei no mestrado e eu conheci o mundo, né, um outro mundo, né, que daí eu acho que foi isso, quando eu entrei na Unifesp, como a gente está num departamento muito bom, né, de conceito 7 na CAPES, é um departamento que oferece muita questão de método científico, né, de muito aprendizado, disciplinas excelentes, né, com professores excelentes E nisso eu me desenvolvi e comecei a olhar outros horizontes, né? E aí, nesse mesmo ano, 2017, né? Tendo aulas que não tá aí mesmo, eu comecei a enxergar que eu poderia fazer outras coisas que que ainda mantivesse o que eu gosto, que é o quê? Fazer ciência, mas ao mesmo tempo pudesse melhorar um pouco a minha vida, que é o quê? Que é estudar ciência de dados. Então, a partir de 2019, quando eu comecei, né, o doutorado, quando eu terminei o mestrado, eu fui
aprender a programar, eu fui aprender a fazer análise de dados. E aí, voltando a esse assunto de racialidade, eu estou numa área que tem poucas pessoas que fazem isso, né? Porque, né, a matemática, a estatística é vista como uma coisa assim, meu Deus do céu, um apavoro, né? É uma coisa assim, impossível, né? Se aprender. Tem um estigma, né? Muito, muito. Ai, eu não dou conta disso, não sei o quê. Não tem nada a ver, né? Então, e eu me especializei muito nessa área, né? E assim que acabar o doutorado, quero migrar mais para essa área, mas sem deixar de ser cientista, sem deixar de ser... Até porque ciência de dados ainda é cientista, né? Então, é um outro lugar que eu, como pessoa negra, estou ocupando, que desconstrói, que buga a pessoa racista, né? Sim. Que buga, porque não tem, E aí eu já vi, né, pelo pouco que eu já estou nessa área de programação, que é um ambiente extremamente branco, extremamente, né, pouquíssimo negro e extremamente machista, né? É machista e também a maioria são pessoas, são homens, né? Então, eu sou totalmente diferente nesse ambiente, né? E é nesses locais que eu quero estar também, porque a gente precisa ocupar esses espaços, né? É isso daí. Ô, Marília, vamos falar então agora... Sim. Antes da gente falar sobre as suas áreas de estudo, Marília, eu queria que você explicasse uma coisa que você falou no meio do seu discurso e que eu não quis te interromper, que é CAPES nível 7. Que katsu é isso? Explica pra gente, que não é cientista. Então, na pós-graduação, os departamentos eles são classificados pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma fundação, né, vinculada ao Ministério da Educação no Brasil, né, e Ciência e Tecnologia também, que classifica os níveis de pós-graduação no Brasil, né? Então, vai de 1 a 7, né? Sendo que de 5 a 7 são universidades muito boas e 7 é muito boa, né? Uma universidade muito boa, né? 7 é o máximo. Então, 7 é o Unifesp, máximo. Ela tá dentro do máximo. Exatamente. CAPES nível 7, Agora né? entendi. Exatamente. Agora entendi. E os critérios lá, principalmente é artigo, a produção de artigo, né? Enfim, que daí é o grande problema, enfim, como que é feita essa classificação. Mas... quanto maior também quanto maior o número, né? Quanto maior essa classificação, também tem mais investimento em pesquisas, né? Então, por isso que eu estou aí nessa universidade e também foi um dos motivos também de eu ter ido, né? Porque é uma universidade extremamente, ou melhor, o departamento, né, de psicobiologia é um departamento muito bom, muito forte nas pesquisas, muito forte em publicação, né? E as disciplinas são maravilhosas, né? Eu gosto muito, né? Sou muito privilegiada, muito grata de ter estudado lá, porque fez muita diferença assim, na minha vida, assim, na minha formação como cientista, foi muito por causa da psicobio. Aliás, então, antes ainda da gente entrar na sua área de estudo, agora você me falou outra coisa que eu vou abrir outro parênteses dentro do parênteses, tá? Que é psicobiologia. Sim. Tá? Você se graduou em psicologia, certo? Isso! E aí tem um departamento de psicobiologia, né? Reserve isso. Tá bom. Uma discussão que o Altair traz bastante nos episódios regulares do Naruhodô, a gente já discutiu bastante sobre isso, né? É a separação entre ciências humanas, exatas e biológicas, né? E a psicologia, especificamente, bastante criticada como formação pelo Altair, né? Uma das críticas que o Altair faz é justamente uma certa alienação da psicologia da biologia. Sim. Né? Como se estudar o comportamento das pessoas e como é que ela pensa, como é que ela formula, elabora, né? Isso tem aspectos biológicos, né? Com certeza. E ele disse que as faculdades de psicologia no Brasil, elas dão muita ênfase, né, nas grandes escolas de psicologia, né, de maneira inclusive meio separada e não interseccional. Sim. Né? E pouca bola para biologia. Pouca bola para o lado biológico, né, disso tudo, assim, né? Psicobiologia é uma combinação dessas duas coisas? Por que se chama psicobiologia? Sim, de certa forma tem um pouco dessa mistura
Mas o departamento ele é muito amplo, né? Então, dentro do departamento de psicobio tem áreas. Então, tem a área de cognição, tem várias outras áreas lá. A minha área, do qual eu pertenço, é medicina e sociologia do abuso de drogas. Né? Ah, tá. Então, já é uma área que você vê pelo nome, que foi isso que me chamou, isso que me encantou os olhos de ir para esse departamento. Medicina, olha aí, medicina. Também tem isso, né? Tem isso também. Mas foi a sociologia. Foi a parte da sociologia, porque eu já estava com aquele espírito mais social, mais político, estudando muito essas questões. E tentando me entender também, né? Que isso também faz parte, né? Não foi nem tanto pela medicina, foi mais pela sociologia. Olha que interessante. Entendi. Olha só, tá vendo? A medicina te esnobou, você esnobou a medicina também. De volta. Né? Então foi isso que me atraiu. Né? A minha orientadora, Ana Loto, né? Sabine Pompei, minhas orientadoras, elas... A Ana, que pertence, né, que foi minha orientadora primeira, né, que pertence a essa área específica, né, ela tinha trabalhos com pessoas em situação de rua, tinha trabalhos em álcool e drogas há muitos anos, né, então isso que me conquistou e eu decidi, e é psicóloga, né. Certo. Então, ali na Psicobio, o departamento ele é muito diverso, ok? Não dá para, né, reduzir, então para você ver, olha só, eu estudando medicina, sociologia do abuso de drogas, um viés mais social, mas tem gente fazendo pesquisa básica com ratos, verificando questões de álcool, livro, enfim, que não é minha praia, não entendo muito. E tem gente estudando cognição, tem, né, emoções, cognições, enfim, tem várias áreas ali dentro que faz com que seja um departamento muito eclético. Entendi. Não dá para colocar somente isso, né? Então, a psicobio, ela desdobra nessas várias frentes, né? Que, de certa forma, não tem só um olhar biologizante, mas também não tem só um olhar, né, psicológico, né? Dá para fazer essa união, sim, como é possível, como eu sou fruto que é possível verificar essa união, né? Bacana. Então, acho que assim, naturalmente a gente acabou chegando, então, na sua área de estudo, né? Na minha área de estudo, exatamente. Durante a pós-graduação, ou a partir da pós-graduação. Conta pra gente, né, como é que foi esse começo, qual é a área, conta um pouco mais sobre a área de estudo que você segue desde então. Sim. Começando, eu acho que eu me senti vontade de fazer um parênteses, né, quando você falou, né, você é psicóloga, né, Marília, e o Altair critica bastante essa questão dessa cisão, né, entre essas áreas, né. Eu acho que é um dos motivos também que eu gostei muito das aulas que ele coloca, porque é uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, assim, e principalmente depois que eu fui para a UFSC, isso se alimentou muito, de tentar entender esse olhar mais complexo, né? Então, por exemplo, na psicologia mesmo, né, na UFSC, onde eu fui formada, eu tive aulas, né, muitas aulas, sim, de biologia. Eu fui monitora de neuroanatomia, né, por exemplo, então a gente teve aula de processos psicológicos básicos, num viés de fisiologia, tivemos aula de embriologia, eu tive aula de embriologia, que depois saiu do currículo da UFSC, mas eu fiz embriologia, então eu tive várias aulas, anatomia, eu fiz várias aulas de anatomia, até um pouco antes de me decidir ficar na psicologia, eu tive esse olhar mais abrangente, né? Só que daí quando você vai se especializando, esse olhar vai se perdendo, né? Só que às vezes não é nem tanto da formação, às vezes é um pouco do psicólogo que por vários motivos não vai tentando integrar esses conhecimentos, né? Então isso é um ponto interessante, né? Agora voltando mesmo, como que eu adentrei essa área de álcool e drogas, já foi bem na foi na graduação, né? Nessa universidade pública que eu fiz, que eu entrei pelo ProUni, né? E lá eu comecei a pesquisar sobre binge drinking, né? Que é o quê? Que é um comportamento de beber pesado episódico. Sim. Que era um comportamento típico de universitário, né? Principalmente em finais de festa de semana. O que é o binge em inglês? É uma overdose. Overdose não, né? Termo meio forte, mas é uma bebedeira, né? Tradução literal seria bebedeira, né? De beber uma atrás da outra, assim, muito, né? Daí tem uma classificação. Até cair. Depende, né? Porque a classificação é de 5 doses para homens e 4 doses para mulheres, né? Porque a mulher tem
A partir daí já é considerado binge. Já é considerado binge. Tem pessoas que nem sentem, tomam essas doses e nem sentem, né? Mas tem seus reflexos alterados, tem, né, reflexos biológicos alterados, né? Então, eu comecei a estudar esse comportamento e eu fiz uma pesquisa com 2.000 estudantes universitários, né? Tem até o artigo aí. Foi uma análise simples, foi um estudo simples, mas foi com um N muito grande, né? E, infelizmente, eu até queria também, eu não pude analisar muito mais coisas, porque a vida acadêmica vai te puxando para outras prioridades, mas esse banco poderia explorar ele muito, né? Mas que tem 2.400, quase... Tinha até, na realidade, 2.600 sujeitos, né? E aí eu queria estudar as consequências neuropsicológicas desse banco, só que infelizmente não deu, a gente só estudou a questão do binge drinking, né? Então começou aí, né? Comecei aí. Aí, quando eu fui para a UFSC, eu comecei, como eu falei anteriormente, comecei a ter um olhar mais político-social. E eu comecei a trabalhar também em trabalhos voluntários com pessoas em situação de rua. Aí eu pensei... Não, eu quero trabalhar com pesquisa para tentar verificar alguma prática, alguma contribuição para a sociedade com a pesquisa que pudesse melhorar um pouco a vida dessas pessoas em situação de rua, né? Porque nesse trabalho voluntário que eu comecei a fazer em 2014, os relatos dessas pessoas eram terríveis, né? De exclusão social, né? Questões raciais eu nem adentrei tanto, mas principalmente a questão social, principalmente a questão de classe, é uma questão familiar mesmo, terrível, né? Então era uma situação muito complicada e é uma situação que me tocava muito. E aí eu decidi ir por um pouco mais para esse lado, né? E aí é onde eu entrei, né? Só que eu não queria ficar em Santa Catarina, queria ir para São Paulo, eu queria sair de Santa Catarina, eu não sabia exatamente bem onde eu queria ir. Aí, em 2015, eu decidi ir para São Paulo e fazer o trabalho com a minha orientadora, que é a Ana Regina Noto, né, que sou muito grata a ela por todas as oportunidades que ela me ofereceu no NEPSIS, né, que é o meu grupo de pesquisa. E ali eu comecei a pesquisar o ciclo de vida de pessoas em situação de rua, usuárias de álcool e outras drogas. Foi um trabalho que eu já comecei né, ganhei bolsa da FAPESP e tudo, e eu já comecei um pouquinho antes, né, também tem que agradecer a Heroí também, a Heroí Silva, que também me ajudou muito na inserção no campo naquela época. Eu fui fazer, quase com a etnografia, é um trabalho quase etnográfico. Na realidade, a gente inicialmente ia propor um trabalho etnográfico, só que o assessor da FAPESP não aceitou, então a gente ficou com um trabalho qualitativo somente, né? Trabalho qualitativo que não tem tanto essa questão não tem a questão da estatística, né? Mas mas é extremamente importante, né? Apesar de hoje eu estar mais ligada à parte estatística, eu não abro de jeito nenhum a parte qualitativa, porque realmente, o Altair fala que é um contínuo, né? Eu vejo que é uma complementariedade, um complementa o outro, né? Eu acredito que tem perguntas de pesquisas que você precisa de um estudo qualitativo e outras que é um estudo quantitativo. Então, não é melhor ou pior, né? São métodos diferentes e que todo pesquisador deveria conhecer os dois, independente principalmente da área de pesquisa que você atua, né? Agora, só um parênteses. Todo parênteses. Você teve que ir a campo para conversar com pessoas numa situação de muita vulnerabilidade, né? Pessoas que moram e vivem na rua, assim, né? Como é que você chegava nessas pessoas, assim? Como é chegar nessas pessoas, abordá-las, né, para uma entrevista de pesquisa qualitativa, assim? Olha, boa pergunta, Ken. Primeiramente, tem um método na pesquisa qualitativa que se chama informante-chave, né? Que é uma pessoa que conhece muito bem o campo, né, de atuação, e você conversa com essa pessoa, né? Que normalmente é alguém trabalhador da assistência social, né? Ou um educador socioeducativo, que é uma questão muito particular de São Paulo, que não tem em outros estados, até que eu saiba, né? E aí existe... graças... Então, né, a Heroí, que é que também trabalha no Unifesp, né? E ajuda também, participa ali do grupo de pesquisa. Ela me ajudou muito nesse sentido e me inseriu nesses grupos de pesquisa, né? E nesse
nesses contextos, me colocou em contato com esses informantes-chave. Então, o primeiro contato era com essas pessoas. Aí essas pessoas que conheciam o campo, que conheciam aquelas pessoas em situação de rua muito bem até, porque visitavam todos os dias, conversavam, enfim, elas que me apresentavam, né? Foi a maior fonte de dados que eu consegui, ou melhor, a maior fonte de acesso. Porque essa pessoa, que é a informante-chave, ela conhece o perfil das pessoas que estão morando ali naquela região e, ao mesmo tempo, também detém algum tipo de confiança, né, dessas pessoas para que elas se sintam dispostas a colaborar com o seu trabalho. Com certeza, exatamente isso, Ken. E essa questão que você falou, que é a confiança, é uma coisa muito importante. Porque se eu chegasse ali do nada, não teria vínculo, né? Não teria vínculo, né? Daí eu criava um vínculo a partir desses informantes chaves, né? Mas não era só isso que eu fazia. Teve um outro braço, não, acho que foi basicamente, não vou dizer que é outro braço da pesquisa, mas eu também fiz isso. Pouquinho antes, né, de começar a fazer a coleta de dados e gravar, efetivamente, eu comecei a participar como voluntária de alguns grupos que trabalhavam ali na Cracolândia, né? Então eu ficava ali, eu ia toda semana, né? E conversava com aquelas pessoas, algumas mulheres ali, eu pintava a unha, né? Eu parava para conversar, sem objetivo nenhum, né? Só estar ali, né? Só com objetivo tinha, né? O objetivo era criar vínculos, né? Mas só com o objetivo mesmo de criar vínculos ali, né? E algumas pesquisas eu consegui com isso também, né? Tinha várias pessoas que também que conheciam, só que também tinha um informante-chave ali também, né? De certa forma. Então, mas foi um pouco diferente, porque eu também comecei a criar esse vínculo, né? E eu consegui várias entrevista com essas pessoas por causa desse trabalho voluntário que eu fazia ali, né, de pintar as unhas, né, enfim, e foi muito bacana, foi muito transformador, assim, porque estando ali inteira, né, como eu estava, né, e de coração aberto para ouvir aquelas histórias, foi muito tranquilo, foi natural o vínculo, a criação do vínculo foi natural, não foi nada forçado. Então, foi muito bacana mesmo, né? E várias pessoas ali que eu entrevistei, eu continuei conversando várias vezes, até depois, né? Infelizmente, hoje a maioria já perdi o vínculo, né? Porque eu também, né? Eu voltei para Santa Catarina, né? Quando acabou o mestrado, enfim. E depois eu voltei para São Paulo, então foi naturalmente que se perde vínculo, assim como a gente perde vínculos de várias amizades que a gente vai construir no resto da vida, né? Então foi assim um acesso, né? Dessas pessoas que... Me conta então... Quais foram, assim, os principais aprendizados que você teve nessa primeira pesquisa? E também que outras hipóteses você acabou levantando para os estudos seguintes, assim, né? Mas me conta um pouquinho, assim. Eu acredito, assim, que o principal aprendizado para mim, foi que quebrou algumas ilusões que eu tinha, né? Eu queria muito, né? Hoje eu sou menos, né? Mas eu era muito idealizadora, né? Aquela coisa assim de revolucionária, né? Queria fazer revolução, aquela coisa toda, com a pesquisa, com a ciência, né? E eu levei um pouco de um balde de água fria com isso, né? Porque eu cheguei à conclusão com a pesquisa de que para a gente realmente resolver, que eu acredito sim é possível resolver o problema da situação de rua, nós precisamos de incentivo de cima para baixo, ou seja, de governo não, eu acredito que de Estado. Nós precisamos de políticas de Estado permanente, efetivas, aí vai a questão quantitativa nesse sentido, né, com avaliações periódicas para tentar melhorar, né, ou verificar, não está tendo efetividade, está tendo efetividade. Vamos tentar melhorar onde estamos errando. Precisamos de uma metodologia nova. Então, teria que ter, primeiro, políticas de Estado, né, não de governo, né, porque o que acontece, né, acontece que muitas vezes são políticas de governo, muda o governo, né, perdeu tudo que foi construído anteriormente. Acabou a política. Acabou a política. Então, foi isso um dos grandes achados, sabe? Para começar a resolver esse problema, para começar, né? Porque senão
Porque é muito complexo, né? Então, acho que o principal aprendizado para mim foi isso, sabe, Ken? E os resultados da pesquisa, eles mostram que depois, né, aí respondendo a sua segunda pergunta, né, os achados para práticas posteriores, que uma pessoa ela acaba indo para a situação de rua pelas questões sociais, né, e tá atrelada a questão de álcool e outras drogas, sim, mas um problema não exclui outro, e um pode levar a situação de rua ou vice-versa, enfim. A droga pode levar à rua, a rua pode levar ao consumo de álcool e drogas, enfim. E de que esse problema ele é muito complexo, né? E que precisa ser atacado em várias fontes, né? De áreas e de conhecimentos, né? Então, eu acho que esses foram os principais resultados que a pesquisa traz também, né? E de que é uma questão que eu tentei avaliar essa questão do desenvolvimento humano, né? A pessoa nasce, né? Passa a infância. Então, a infância dessas pessoas já vinha com vários problemas, principalmente familiares. Os problemas familiares eram os que mais ocorriam, né? Na infância, né? Na adolescência, eles continuavam e já muitas dessas pessoas já iam para a questão para a rua, né, para a questão da situação de rua, já na adolescência, por causa dessas consequências, né? E ali já encontrava a questão, né, da droga, né? Ou já vinha com uma questão, né, da droga já em questões familiares, a pai bebia e aí já saía. Então, são situações extremamente complexas e que não adianta jogar água nessas pessoas lá e varrer o fluxo lá da Cracolândia. Não vai adiantar nada, só vai fazer o fluxo mudar de lugar. Porque a raiz do problema é muito mais complexa e muito mais profunda. Mas é possível, sim, atacar isso, né? Nós temos vários exemplos, né? Tem várias políticas e políticas que poderiam ser trazidas para o Brasil e poderiam ser implementadas criadas políticas brasileiras, sim, para adentrar esse problema. Mas, infelizmente, falta pessoas que se sensibilizem. Uma outra coisa também que eu verifiquei, que a gente via muito, é que essas pessoas, elas estavam com a autoestima tão detonada, que elas quase não se consideravam parte da sociedade. Mas não é porque... Da onde que vinha isso? É porque as pessoas não as tratam como seres humanos. Então começa por aí. Não é gratuito, né? Não é gratuito essas pessoas se sentirem fora da sociedade, porque de fato a gente acaba tratando eles como Exato. como um tumor, né? Então assim, na cabeça de muita gente a solução seria simplesmente sumir com essas pessoas. Sim. Né? Sumir com essas pessoas, né? E de certa forma, quando uma prefeitura, né, quando a gestão de uma prefeitura vai lá e tira eles de um determinado lugar, né, eles estão simplesmente tentando esconder, né, para debaixo do tapete. Exato. Né? Exato. Seja jogando água e aí eles vão para um outro canto do bairro, seja com soluções ainda mais violentas, né, que é levar essas pessoas para outra cidade, assim, né? Tem ideias, né, de governadores, inclusive, que incluem esse tipo de possibilidade, né? Assim, é realmente muito triste, mas ao mesmo tempo, como você diz, é um problema bastante complexo, assim, né? Total. E a partir daí, hein, Marília, o que você passa a investigar depois disso, hein? Então, depois disso, né, Ken, eu saio um pouco dessa área, ou melhor, eu mudo um pouco o público, né? Por quê? Porque eu me deparei com uma empatia extrema, né, a lidar com essa população, e daí eu levei muito tempo para admitir que eu não dava conta de lidar com essa população, de tanto sofrimento que me tocava demais, né? Então eu ficava muito hipersensível com tudo isso, né? Então daí eu fui... E meio impotente também, né? Não, mas é principalmente por causa da impotência. E aí eu fui trabalhar, então, com um doutorado, com o banco de dados já coletado, né? E foi uma proposta que a minha orientadora me fez, né? Porque eu falei para ela que queria voltar a fazer o doutorado, isso em 2020, né? E aí ficamos alguns meses junto com a co-orientadora, né? Escrevendo, que o banco de dados é da minha co-orientadora, escrevendo o projeto de pesquisa.
E aí eu estou investigando o uso, a primeira experimentação de álcool na adolescência, né? Num banco, né, já coletado, né? O banco ele foi coletado com o objetivo de verificar várias análises de estadiamento puberal, impulsividade, várias medidas neuropsicológicas, né? Então, um banco enorme, né? Mas a orientadora, ela queria alguém que investigasse essa questão do álcool, né? Na adolescência, né? E aí foi feita... banco enorme, então significa que a abordagem agora já é mais quantitativa. É mais quantitativa, exatamente, né? O banco é enorme de variáveis, né? De quantidade de pessoas, ela não é tanta, mas o suficiente para fazer várias pesquisas, né? Então, exatamente, daí eu fui para uma área mais quantitativa, né? Pensando também de que eu precisava me desenvolver, melhorar minha vida financeiramente também, né? Sair um pouco de ficar na dependência somente de bolsa depois do doutorado, porque fazer o doutorado é uma condição sine qua non, né? Não tem como não fazer, porque é meu sonho, né? Não tem como. Então, aí eu quis também, né, fazer a dedicação exclusiva pela questão de ter tempo, de estar inteira ali naquelas análises, né? Sim. E aí, primeiramente, a gente fez Só que dentro do meu projeto de doutorado, eu fiz uma validação de uma escala chamada... A escala Caos no Ambiente Familiar, né? Para a gente entender, né? Tentar colocar para todos os públicos, né? Quando a gente vai fazer o trabalho quantitativo, nós precisamos de instrumentos, né? Que mensure determinado fenômeno, né? Que pode ser fenômenos psicológicos, biológicos, enfim. No meu caso, seria o fenômeno mais psicológico, que seria o caos no ambiente familiar, né? E aí a gente tem a maioria dos instrumentos que é utilizados na psicologia são instrumentos de autorrelato, ou seja, a pessoa vai lá, tem uma escala que é um conjunto de questões que foram previamente estudadas, mensuradas, para tentar pegar, digamos assim, né, o melhor daquele construto psicológico, né, que seria o caos do ambiente familiar. E aí essas escalas, né, ou esses instrumentos, eles precisam ser validados, né? E o que é validação, né? A validado e adaptado, porque a maioria das escalas, elas são de fora, né? São de outra língua. Então, nós precisamos, né, colocar numa cultura brasileira, né? E verificar para aquela cultura se aquele instrumento ainda mede o que ele se propôs a medir, né? Então, foi isso que eu fiz numa parte do meu doutorado, porque esse dado, né, desse caos do ambiente familiar, eu vou fazer uma outra pesquisa, um outro teste, né, quantitativo, para verificar se ele tem relação com o uso de álcool na adolescência, né, nessa primeira experimentação, né. Então, esse foi um dos trabalhos que já está pronto, enfim, só falta mandar a publicação, né. E o segundo trabalho que a gente está fazendo é que a gente verificou que esses instrumentos, né, que mensuram o álcool em si, a primeira experimentação de álcool em si, ele está levemente bagunçado na literatura, né? Então a gente está escrevendo um artigo, né, para tentar organizar um pouco como que deve ser feita como que deve ser mensurada a primeira experimentação, né? Então, em linhas gerais é isso, né? Porque o artigo ainda está no prelo, tudo, eu não posso falar muita coisa, né? Mas, em linhas gerais, é isso. E um terceiro passo, que é o último agora, né, que é o terceiro artigo, é tentar verificar nessa medida de caos, né, do ambiente familiar, junto com outras medidas, né, quais são os fatores que são associados a essa primeira experimentação de uso de álcool na adolescência, né? Se tem a ver com quais variáveis, né? E aí nós vamos decidir aí essa semana, né? Já temos alguns prognósticos, né? Se essa primeira experimentação ela pode ser um fator de risco para consumo excessivo no futuro, que é o que os artigos já têm dito, né, que tem vários estudos longitudinais falando que essa primeira experimentação ela tem associado a uma propensão maior no futuro de beber pesado episódico, né, o binge drink, que eu inicialmente pesquisei lá na graduação, né, então faz uma ponte, né, com essa minha graduação e nessa pesquisa. E então é mais ou menos isso, assim, que a gente está pesquisando hoje no doutorado, né. Pretendo ele defender ano que vem, né? Que é o prazo para defesa. Talvez um pouquinho antes. Já é ano que vem, então. Já é ano que vem. Finzinho, então. Já tô no fim. Tô no fim dele mesmo, né? Tô no fim. Como o banco já estava coletado, né? Que é um dos maiores desafios do pesquisador é coletar dados, né? É um dos maiores desafios, né? Nossa, e foi uma das coisas que eu quis me abster nesse doutorado, né? No doutorado, porque dá muito trabalho. Mas é necessário.
Então, como eu já tive outras experiências de coleta, né? Eu decidi, não, quero sim coletar um banco de dados, quero participar já do banco de dados coletados, que eu já faço as análises mais tranquilas disso, né? Porque com o banco de dados acoletado, você também conseguiu mais se concentrar como cientista de dados, né? E escrever artigo também, né? E escrever os artigos também, que dá pano pra manga, né? E também escrever os artigos, e também isso, né? Aí eu comecei me aprofundei, estudei muito ciência de dados, estudei muito programar em softwares estatísticos específicos para isso, né? Que é um outro mundo à parte, né? Um mundo denso, né? Em matemática. Mas é muito gostoso, eu gosto muito disso, é muito gostoso fazer isso. Como é que esse seu gosto pela matemática, para alguém que estava pensando em fazer medicina, no fim fez psicologia na graduação... tá vendo? Esse conhecimento da matemática, ele veio lá de trás, do ensino fundamental ou do médio, ou ele de fato só aflorou na universidade? Na verdade, veio um pouquinho também do ensino médio, né? Não tanto do ensino médio. No ensino médio, eu sempre fui mediana em matemática, né? Minhas notas melhores foram em outras ciências, né? Enfim. Mas quando eu comecei a entender, que eu vi que eu era capaz de entender, que era mais fácil do que eu imaginava, e sem a pressão, né, de um vestibular no final do ano, foi uma coisa assim, libertadora, né? E a forma, e a estatística, porque assim, a matemática que eu estudo não é uma matemática de análise algébrica, ainda não, né? Eu vou adentrar numa matemática mais profunda daqui a pouco, né? Mas não é a matemática que a gente precisa entender estatística, ela é uma matemática mais do ensino médio, realmente, né? Quando a gente faz ali uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau, né? Então, fica muito mais fácil de compreender. Isso é um ponto, né? Que é uma questão que o Altair traz muito, né? Nesse segundo ponto, Ken, é que, na realidade, eu sempre tive essa fagulha, assim, de tentar entender as áreas e tentar estudar várias áreas ao mesmo tempo, né? O que, às vezes, é ruim, que acaba desfocando um pouco, né? Mas eu gosto muito de estudar outras áreas, né? Já estudei, né, artigos de física quântica, né? Enfim, e tem muita coisa da psicologia. E a psicologia, ela te proporciona isso, por incrível que pareça. Pode aparentar que não, mas a psicologia, ela é um campo amplo, né? Então, quando, por exemplo, a gente pode falar, tem, né, psicofísica, nós temos áreas como psicologia ambiental. A psicologia, ela adentra tudo, né? Então, isso é muito bacana, né? Da psicologia, ela te dá esse pensamento complexo em si. Para quem gosta, né? Porque tem pessoas, claro, que vai seguir aquela igrejinha, né? Ou de forma, né? Não significa que todo mundo é assim, obviamente, né? Mas tem pessoas que só vai seguir aquilo, né? Então, esse é outro ponto, assim, né? Mas eu vejo as coisas integradas, eu não consigo... claro, quando a gente vai estudar, a gente estuda separado, mas eu sempre busquei integrar as coisas na minha vida, né? Os conhecimentos que estudo, né? Então, eu gosto também muito de filosofia, né? Já estudei várias questões ali do Marx, né? Então... eu acho que até por isso que quando teve esses 4 anos tenebrosos, que eu não ouso mencionar o nome, do inelegível, vamos chamar ele de inelegível. Tá bom, isso. Ótimo. Então, quando teve esses 4 anos tenebrosos, por saber o que é uma política comunista e por saber que tem um regime totalitário, por saber e ter estudado história, por exemplo, que é outra coisa que eu sou apaixonada, e por saber tudo que foi a ditadura no Brasil, é por isso que eu ficava tão afoita, assim, vontade de matar quando vê alguém dizendo que, né, que queria a volta da ditadura, por exemplo, né? Ou falando essas asneiras que acabou dando no 8 de janeiro, né? Aquelas coisas, assim, absurdas que a gente viu, né? E eu ficava, meu Deus do céu, né? Ainda fico, né, sem tentar compreender como que alguém ainda consegue defender o governo daquele, né? Eu não consigo entender. E muito foi por causa dessa questão, dessa integração de áreas do conhecimento que eu sempre busquei colocar na minha vida, né? Eu acho que é uma curiosidade de cientista mesmo, né? Anistia é o Marília, para encerrar essa nossa conversa, o tempo passou muito rápido, mas eu queria que você contasse onde é que você se enxerga ou onde é que você gostaria de estar
em 2033, daqui 10 Nossa. anos. Eu não consigo ter uma... eu acho que tem algumas coisas, pontos assim que eu me visualizo sim, né? Primeiro, pós-doc, você... O pós-doc completado. Ah lá, tá vendo? Sabia. Sim, com Faz certeza. aula com a Thaí, mas continua fazendo o que o Thaí manda não fazer, né? Que é seguir na vida acadêmica. Não, porque eu tô, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Terminando o doutorado, eu quero ir para o mercado de trabalho, né? Estou me preparando para isso, né? E é a primeira coisa que eu me vejo, né? Mas isso é um futuro presente, né? Então, não é a longo prazo. Mas a longo prazo, na minha carreira, é difícil. Difícil, né? Mas, nossa, velho, agora pegou mesmo, agora que tá vindo, né? Então, a gente demora a processar o negócio. Eu quero você no Ministério da Ciência e Tecnologia, se não como ministra, na equipe. Porra! Entendeu? Nossa, que privilégio! Ditando as políticas públicas, entendeu? Você, Nina da Hora, sabe assim? Toda essa mulherada preta que tá quebrando tudo, quebrando paradigmas, sabe? Nossa, que legal. Né? E com esse pensamento de como é que a gente melhora a vida das pessoas por meio da ciência, né? Porque, sim. Ok, a gente precisa pagar boletos, né? E tem gente que vai trabalhar para ajudar a indústria farmacêutica a fabricar drogas para doenças que ela mesma criou, mas é muito bom encontrar uma psicóloga, né, com uma visão social da sua profissão. E eu confesso para você que isso não é tão comum assim. Pois é, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? A gente vai entrar nos próximos 10 anos, talvez, numa era, ou no início de uma era, de uma epidemia de doenças mentais. Já estamos entrando. Né? Já estamos, né? Já estamos. Imagina daqui os próximos 10 anos. Nossa! Tá? Que os próximos 10 anos a gente vai descobrir, por exemplo, inclusive, consequências pós-Covid, né, de médio e longo prazo. Né? Porque, por enquanto, a gente sabe, né, o que acontece 2 anos depois. Né? Nos próximos 10 anos a gente vai descobrir muito mais coisas. Né? Sim. A gente está entrando numa época dominada pela inteligência artificial, que vai transformar profundamente as relações de trabalho, vai eliminar muitos tipos de emprego, né? E isso vai afetar a saúde mental das pessoas. Vai, com certeza, com certeza. Então, eu gostaria muito que mais psicólogos com visão social, né? Com essa abordagem social, ganhassem espaço. Que bacana. Eu também queria ver isso também, sabe? Infelizmente, tem muitos colegas nossos, assim, de profissão que colocam só um óculos, né? Para enxergar um determinado fenômeno psicológico, mas ele tem várias raízes, né? Então, é extremamente complexo, né? Essa epidemia que a gente já vê um pouco disso, né? A própria pandemia já trouxe muitas sequelas, né? De saúde mental. Sim. Né? Ao mesmo tempo que tem um lado positivo que faz com que a gente aborde isso de uma forma mais natural, né? Apesar de ainda ter pessoas achando que psicólogo é para doido, né? Que eu vi isso há pouco tempo. Isso. Né? Essa semana eu vi terapia é isso. coisa para doido. Eu não preciso de terapia porque eu não sou doido. Poxa vida, né? Nossa. Infelizmente, né? Ainda tem essa ignorância que é ignorar mesmo, não de brutalidade, né? E cabe a gente também, né? Nós psicólogos, de fazer essa divulgação de que, infelizmente, ainda precisa ser feita, né? Não, né? Psicólogo não é só para doido, né? Uma doença mental não é coisa de doido. É um problema como se fosse uma cárie no dente, um problema do coração como se fosse no médico, né? Uma perna fraturada, uma né? perna fraturada, né? Então é a minha terapeuta, coisa. Né? A minha ex-terapeuta, eu tenho ex-terapeuta, sou muito chique. Eu tenho a minha ex-terapeuta, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, né? E que é psiquiatra, né?
Olha a médica aí, olha a médica. Ela costumava dizer, né, que assim, as pessoas aceitam que alguém que está com a perna engessada não vá trabalhar, mas não aceitam alguém que está com a cabeça fora de ordem não vá trabalhar. Com a cabeça, né? Então, assim, é essa sociedade que a gente vive, né, ainda, né? Talvez a gente tenha que engessar as cabeças, né, e chegar... Quem sabe, e aí, né? Quem sabe assim as empresas levam a saúde mental um pouco mais a sério, né? Nossa, você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque, infelizmente, ainda não é enxergado isso, né? Quando você está doente, quando você está com uma doença física, que é medida a partir de exames, né? Que é medida a partir de uma pressão arterial alta, né? Que daí tem um aparelho para isso. Parece que é no concreto, no palpável. Agora, uma pessoa com depressão, com transtornos de ansiedade, que vamos dizer os mais comuns, né? Mas tem falhos e TEPT, né? Um transtorno de pós-traumático. Enfim, meu Deus, vou ficar fora transtornos de personalidade, que é mais difícil ainda de diagnosticar. Isso não é visto como um problema, como uma dificuldade, não é tratável, né? E se a gente for parar para pensar... Eu vejo muito, para mim eu vejo muito isso, assim. A sociedade do jeito que ela tá hoje, ela é responsável por esses transtornos, sabe? Em grande parte. Porque se a gente para pensar primeiro, né? E aí tem os aspectos políticos, né? Que se a gente para, né? Nosso país, que vem de um histórico de colonização terrível, né? Isso nos últimos 300 anos já tem consequências muito grandes, num histórico de desigualdade, né, extremo, né, que as pessoas mais ricas dominam muito os mais pobres e os, né, enfim, é uma minoria. Então, e essas pessoas mais ricas é que detêm a grande parte da produção do capital do Brasil. Então, se a gente for parar para pensar nisso, e aí vem um ciclo, né, de desigualdade que perpetua, né, em todas as pessoas que estão ao meu redor, por exemplo, né, e que são frutos dessa desigualdade, qual é a válvula de escape para tentar... E o pior, e eu acho que é isso, essa sociedade, por causa desses problemas, ela faz com que a gente não sonhe. Ela faz com que essas pessoas que estão em desigualdade social, que estão ali ralando todo dia, elas vivam uma vida assim, ó, na roda do hamster, né, correndo atrás da roda do hamster, somente pensando... dia depois do outro, né? Exato, somente pensando na sobrevivência, em alimentar filho e tentar pagar as contas, e fica isso por anos e anos e anos e anos e anos, e ela não consegue sonhar, realizar os sonhos dela. E às vezes ela nem tem sonho. Esse que é o problema. Ela vive nessa roda. Eu quero acordar amanhã sem conta, por exemplo. O sonho é esse. E elas não pensam nessa prosperidade. Então, é essa sociedade que adoece, né? Então, se a gente não pensa numa psicologia, né, com esse viés social, a gente pode acabar pensando, né, culpabilizando o sujeito, né? Isso é muito triste, Mas aquele sujeito que tá ali, né, tentando a cada dia correr atrás, né, do mínimo possível, ele não tem a capacidade de sonhar, né? E isso é muito triste. Então essa sociedade, ela adoeceu a gente por quê? Porque nos tirou a capacidade de sonhar aquilo. Eu acredito muito que seja isso, sabe? E aí e ela foi efetiva, né? Essa sociedade foi efetiva nesse sentido. Porque se tu não sonha, você vai continuar se mantendo para você receber mal, né? Porque né? Que quem é que são os donos, né, dessa sociedade, nessa burguesia, digamos assim? São aquelas pessoas que mais ganham e que têm um lucro sobre aquele indivíduo que está lá ralando, ganhando pouco. Se aquela pessoa não sonha e que ela pode mudar de vida, que ela pode ter uma casa, que ela pode ter uma vida melhor, que ela pode ter uma saúde melhor, ela continua obedecendo aquela lógica capitalista daquele lucro para aquela outra pessoa terceira ganhar, né? E sem sonho. Então, acho que essa sociedade, infelizmente, está sendo efetiva em tirar os sonhos da gente, né? Isso é muito triste. É verdade. A gente falou lá no comecinho da nossa conversa sobre essa importância de sonhar, sim, né? De imaginar um futuro possível, né? Muito bom você ter resgatado isso no final da nossa conversa. E eu encerro aqui dizendo que esse é um dos motivos pelos quais a gente está entrevistando cientistas,
mulheres, homens, negros, negras, indígenas, porque é preciso mostrar que é possível, né? É preciso mostrar, dar novas referências para essas pessoas, para que elas voltem a sonhar. Né? Nossa, Que elas possam sonhar, sim, ser cientista, ser mestre, nossa, ser doutora, ser pós-doutora. Né? Assim, eu fico muito feliz de verdade de você ter participado dessa série com a gente, viu, Marília? Nossa, eu que agradeço, né? E acho que como mensagem final que eu queria dizer mesmo é que nós estamos precisando de mais cientistas que façam essa diferença, né? E, na realidade, para mim, nunca foi apresentado esse mundo né? Eu que fui descobrindo, né, no meio do caminho e há 5 anos, só quando eu fui para São Paulo, né, que existe essa profissão, que é ser cientista, né? E de que é capaz da gente fazer uma diferença na sociedade, mas que não é algo fácil, não é algo trivial, mas é algo possível, sim. É algo possível. Quando a gente tem muito foco, quando a gente tem essa capacidade de sonhar, com certeza é possível, né? E não só o caminho da ciência é possível também, né? Tem outros caminhos que a gente pode trilhar, né? Que tenha uma... Eu acredito, assim, muito que a nossa carreira ela tem que ser pautada em algum benefício que nos torne bem, que nos faça bem, né? Que nos traga um bem-estar, né? E esse bem-estar começa principalmente pela questão financeira, né? Mas essa realização ela começa, sim, com essa questão financeira, a questão de saúde, mas não é só o caminho do cientista que é possível, né? Tem vários outros caminhos, né? Que a pessoa pode sonhar. Não, quero ser publicitário com você, né? Quero ser, né, advogado, quero ser médico. Não, publicitário não, pelo amor de Deus, chega de publicitário. Ai, que isso. Não, mas se a gente forma bons publicitários, pode ser, né? Bom publicitário, pra mim, é um sofisma, mas... É? Porque o bom publicitário é aquele que acaba fazendo o que a gente não precisa, que é fazer as pessoas comprarem mais coisas. Nossa! Mas esse é um papo pra outra conversa regada... É legal, hein? Regada... Eu quero descobrir isso. Regada, no meu caso, a refrigerante sem açúcar. Ah, então tá bom. Marília, muito obrigado mesmo pelo papo. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.